Brasil na mira internacional. Senador dos Estados Unidos questiona a censura. A censura no Brasil chamou atenção lá fora. Um senador dos Estados Unidos enviou um documento oficial à Procuradoria-Geral da República, PGR, cobrando explicações sobre supostas perseguições políticas e restrições à liberdade de expressão. Ele menciona denúncias de jornalistas, advogados, cidadãos, afirmando que direitos garantidos pela Constituição e por tratados internacionais podem estar sendo violados. Além disso, órgãos como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já estão avaliando a situação aqui no nosso país. Estou fazendo um breve resumo, mas a seguir apresento as falas do deputado Deltan Dallagnol, um jurista e político brasileiro filiado ao Partido Novo, que fez um vídeo esclarecendo essa história em todos os detalhes. E isso tudo pode trazer consequências sérias para o Brasil. Será que a pressão internacional pode mudar alguma coisa? Será que estamos vivendo censura de verdade? Mas antes, comenta de onde você está assistindo. De que lugar do Brasil ou do mundo? Deixe o seu like e se inscreva, por favor. Gratidão sempre. A crescente preocupação com a liberdade de expressão no Brasil chegou ao Congresso dos Estados Unidos. Esse senador de nome Shane Jett, acho que é isso, representante de Oklahoma, enviou um documento ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, solicitando esclarecimentos sobre denúncias de censura e perseguição política aqui no país. O assunto gerou grande debate, principalmente sobre o papel do judiciário e as restrições impostas a determinadas vozes. O Brasil está mesmo ultrapassando todos os limites na censura? Bom, fiquem ligados para entender tudo sobre esse caso e seus desdobramentos. Bora conferir? David Jett e o Shane Jett, do estado de Oklahoma, como vocês viram, ele enviou uma carta então para o PGR brasileiro, Paulo Gonet, questionando sobre as eventuais medidas tomadas pelo Ministério Público Federal em relação a essa onda de denúncias sobre violações de direitos que são garantidos por tratados internacionais, pela Constituição do Brasil e pelas leis brasileiras. Em bom português, ele está dizendo, olha, Gonet, o que você está fazendo? O Ministério Público tem o papel de proteger direitos fundamentais e o que você está fazendo? Diante da sua omissão, o Brasil pode ser punido, porque não são simplesmente direitos fundamentais de dentro do Brasil. Esses são previstos em convenções, em tratados internacionais de que o Brasil é parte e de que os Estados Unidos são parte. Bora então aqui, vamos ler diretamente o tweet que esse senador fez, em que ele publicou a carta enviada por ele pro Gonet. Olha aqui comigo o que foi que ele escreveu. Olha aí. Enviei uma carta endereçada ao PGR do Brasil, Paulo Gonet Branco, MPF PGR. As notícias vindas do Brasil são preocupantes, especialmente os relatos de advogados e jornalistas sobre violações de direitos garantidos por tratados internacionais, pela Constituição do Brasil e por leis brasileiras. Eu destaquei as denúncias apresentadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a visita ao Brasil da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, para analisar a situação da liberdade de expressão e direitos humanos no Brasil. Você sabe o que é isso? É essa visita do Pedro Vaca, que veio ao Brasil a partir do último domingo e que está ouvindo todas as pessoas que foram abusadas. O Ministério Público Federal possui como missão institucional defender a ordem jurídica. Está na nossa Constituição. Defender o regime democrático, defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme está previsto na Constituição brasileira e na Lei Complementar 7593. Por isso, diz aqui o senador, solicitei esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo PGR e pela MPF para combater as ilegalidades noticiadas pela imprensa brasileira e internacional diante da possibilidade de punições e sanções americanas com o projeto de lei No Censors on Our Shores Act, ou seja,
Nada de sensores dentro das nossas costas. É um projeto de lei que, se transformar em lei, se transformar em um act, ele vai permitir a punição de desvios e abusos contra a liberdade de expressão, a censura que acontece aqui no Brasil. É isso aí, gente. Olha só, que dureza, né? Que palavras duras, que contundência. E aqui nesse último parágrafo aí é que a coisa ficou séria. Ele falou expressamente da possibilidade de punições americanas caso essas violações a direitos humanos dos brasileiros não sejam enfrentadas pela PGR, que tem, como ele disse, com uma missão constitucional e institucional, a defesa da ordem jurídica. Ou seja, a PGR devia atuar sim contra a censura e contra os abusos judiciais. Oi, amigos. Aqui fala Michael Schellenberger, de Public. Nos últimos 2 anos, meus colegas e eu documentamos diversas operações ilegais de agências do governo dos Estados Unidos, incluindo a Agência Central de Inteligência, a CIA, o Federal Bureau of Investigation, FBI, e o Departamento de Segurança Interna, o DHS. Nós documentamos como a CIA, seus aliados e intermediários criaram a farsa do conluio de Donald Trump com a Rússia. Conduziram esforços rigorosamente organizados para assumir o controle da censura e moderação de conteúdo de Twitter e outras redes sociais e interferiram nas eleições de 2020 ao aprovar a publicação de uma carta de 51 ex-funcionários da CIA e de outras agências de inteligência que falsamente alegavam que havia evidências de que a história do laptop de Hunter Biden era desinformação russa. Cobrimos a perseguição do FBI a funcionários delatores, sua investigação inadequada de uma aparente farsa de bomba caseira no 6 de janeiro e a interferência ilegal do FBI nas eleições de 2020 ao espalhar desinformação e incentivar a censura da notícia sobre o laptop de Hunter Biden. E finalmente documentamos como o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que o Congresso criou após o 11 de setembro para combater o terrorismo, executou várias operações para desinformar, exigir censura e interferir em eleições envolvendo membros atuais ou antigos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, do Ministério da Defesa Britânico e da CIA. O DHS, nós mostramos, também criou as chamadas parceiras públicos-privadas, com grupos de censura como o Observatório da Internet de Stanford. Agora, meus colegas e eu descobrimos que agências do governo dos Estados Unidos, incluindo o FBI e intermediários conhecidos da CIA, têm financiado a defesa de censura e aconselhado o governo brasileiro sobre como aplicá-la. Isso importa para mim, pessoalmente, porque o governo brasileiro está, atualmente, me perseguindo por expor sua censura ilegal e por denunciar sua transformação em uma ditadura. Mas deveria importar para todos os americanos e brasileiros, porque é um abuso grosseiro de poder pelo governo Kamala Harris e Joe Biden e mais uma prova de que as chamadas agências do Deep State do governo dos Estados Unidos estão pressionando por censurar ilegal e outros ataques totalitários às liberdades americanas essenciais. Por isso, este é um momento extremamente perigoso. A boa notícia é que muitas pessoas estão acordando. Algumas semanas atrás, centenas de milhares de pessoas protestaram no Brasil em um dos maiores encontros pela liberdade de expressão na história. E agora, membros do Congresso americano estão exigindo o fim do financiamento de censura no Brasil. A administração Biden-Harris tem armado programas de assistência estrangeira dos Estados Unidos e outros meios para promover a censura no Brasil e reprimir a liberdade de expressão que seria protegida pela nossa Constituição dos Estados Unidos aqui em casa, disse o deputado Chris Smith hoje. Smith é um membro sênior do Comitê de Relações Exteriores na Câmara, que presidiu uma audiência no Congresso para examinar o totalitarismo incipiente do Brasil em maio passado.